É uma data muito comentada, né? E existem muitos temas bíblicos nessa época. Amém? Existe muito a se falar aqui, né? E eu quero aproveitar e ler aqui para os irmãos a Semana da Paixão de Cristo, tá? Biblicamente aqui para os irmãos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vou colocar aqui para os irmãos a Semana da Paixão de Cristo. Sexta-feira, né, na Paixão de Cristo. Então eu quero ler aqui para os irmãos a Semana da Paixão de Cristo, que começou, na verdade, sim, cronologicamente, na sexta-feira passada, tá? Na sexta passada. Sexta-feira passada, Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa, né? Para passar algum tempo com seus amigos. Quem eram os amigos dele? Maria, Marta e Lázaro. Aqui, Maria, num gesto de humildade, ungiu os pés de Jesus com um precioso perfume. Essa atitude carinhosa indica a devoção de Maria por ele e sua disposição em servi-lo. Onde está isso, mensageiro Nelson? Evangelho de João 12, versículo 1. Tá bom? Os evangelhos, eles não estão organizados em ordem cronológica exata, né? Então, por exemplo, nas Bíblias tem Mateus, depois Marcos, Lucas e por último João. São os 4 evangelhos. Mas os estudos indicam que o primeiro livro escrito foi o de Marcos. Amém? E o Lucas depois. João não necessariamente foi o último, né? E eles foram escritos segundo a visão de cada apóstolo, e eles não se reuniram para escrever. Então, Mateus escreveu, Marcos escreveu, né? Marcos era um dos discípulos, Lucas era um médico, amigo do apóstolo Paulo, e João foi o último apóstolo a morrer, né? Então, João 12 fala da sexta-feira passada, da sexta-feira que antecede a sexta-feira da paixão. Sábado, anterior ao sábado de Aleluia, foi um dia de repouso. Nenhum dos 4 evangelhos falam de Jesus ter feito cura ou pregado ou alguma coisa do tipo, né? Então, o sábado que antecedeu o sábado de Aleluia, não houve nada mencionado na Bíblia, tá? Então, como era dia de repouso, o Senhor passou todo o tempo com seus amigos, como era de costume, repousando, né? 6 dias Deus fez o planeta todo e no 7º descansou. Sábado era o dia do descanso, tá? No domingo anterior ao domingo da ressurreição, Jesus entra em Jerusalém. No primeiro dia da semana, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo-se assim uma antiga profecia. Qual a profecia? A de Zacarias 9:9, que dizia que o rei dos reis entraria montado no jumentinho. A multidão o saudava gritando, Hosana! E as palavras lá de Salmos 118, 25 e 26, né, Hosana, atribuía-lhe desta forma um título messiânico, como enviado do Senhor, o rei de Israel, né? Então, no domingo que antecedeu ao domingo da ressurreição, foi a entrada triunfal. Eles colocavam folhas de palmeiras, né? E Jesus entrando. E todo mundo, Hosana! Viva o rei! Né? Viva o filho de Davi! E onde se encontra isso? Se encontra nos 4 evangelhos. Em Mateus 21, do 1 ao 11, Marcos, do 11
versículo 1 ao 11, Lucas 19, do versículo 28 ao 44, e o Evangelho de João 12, do 12 ao 19. Né? Aí, na segunda-feira, foi a purificação do templo. Nesse dia, ele voltou ao templo, entrou o átrio dos gentios, cheio de mercadores, cambistas, que levavam vantagem na troca de moeda judia por moedas pagãs, e Jesus expulsou-os do templo e virou suas mesas. Aonde está isso? Mateus 21, do 10 ao 17, Marcos 11, do 15 ao 18 e Lucas 19, do 45 ao 48. João não mencionou esse momento aqui, né? Então, a purificação do templo trata do momento que Jesus expulsa as pessoas que exploravam o povo, enganava mesmo o povo, né? Era para vender um animal sem mancha, sem defeito, e eles vendiam o animal defeituoso. A moeda, o câmbio é troca de moeda, né? Então, o câmbio no Brasil, a pessoa que vem de fora, vem com euro, vai no câmbio, troca o euro pelo real. Vem dos Estados Unidos, troca o dólar pelo real. Eu saio do Brasil, vou para Estados Unidos, eu vou lá no câmbio, que é uma loja, um estabelecimento que faz essa troca. Ele vai trocar o real pelo dólar, afinal de contas eu vou precisar do dólar para gastar lá nos Estados Unidos, né? Então, como Jerusalém era uma capital mundial, vinha pessoas de todas as nações e eles precisavam trocar a moeda deles pela moeda romana, que era o Império Romano que dominava ali. E aí as pessoas usavam a balança injusta para isso. Então, Jesus, sabendo disso, foi lá e expulsou todos os cambistas, todos os malandros, enganadores e aproveitadores. Tem muitos irmãos aí, pastores, líderes, que usam essa passagem para dizer assim, ó, na igreja não pode vender nada, não pode ter nada com base nisso. Porém, se você for analisar, vender um cafezinho, uma esfirra, um bolo na igreja, está enganando quem? Está sendo vendido para ajudar nos custos dos gastos da igreja, que são muitos, né? Então, nada contra quem não vende nada na igreja, mas também não podemos criticar quem vende, porque essa base bíblica, ao meu ver, não pode ser usada para justificar não vender nada na igreja, certo? Então vamos lá, segunda-feira ele expulsou os malandros, os cambistas, os peso adulterado, né? O peso adulterado. Na terça-feira, o que Jesus fez? Foi o dia de muitas parábolas. Em Jerusalém, Jesus escapa das ciladas teológicas armadas pelos sacerdotes. No Monte das Oliveiras, e contemplando Jerusalém, ensinou e advertiu aos seus ouvintes por meio de parábolas contra os próprios fariseus. Predisse a destruição do grande templo de Herodes e falou aos seus discípulos acerca dos acontecimentos futuros, inclusive da sua segunda vinda, né? Então, as parábolas de Jesus, que foram contadas na terça, se encontram em Mateus, Marcos e Lucas, menos em João. Mateus capítulo 21, do 23 ao 24. Marcos 11, do 27 ao 13. Lucas 20, do 1 ao 21. Essas são as parábolas da terça-feira que Jesus contou, né? Na quarta-feira, né, que antecedeu a sexta-feira da paixão, não teve nada, foi dia de repouso novamente. Os evangelhos não mencionam nada, tá? As escrituras não mencionam essa quarta-feira, porém a contagem dos dias, Marcos 14:1 e João 12:1, parece indicar um outro dia a respeito do qual os evangelhos nada registram.
Na quinta-feira, né, eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira santa. Então foi ontem, na quinta-feira, num aposento de primeiro andar, Jesus preparou a si mesmo e os discípulos para a sua morte. Ele deu para a ceia pascal um novo significado, né? Até ali, naquele momento, a Páscoa era um momento de lembrar que Jesus libertou, que Deus libertou o seu povo da escravidão e cumpriu a promessa de dar a terra prometida. E era um momento também de lembrar dos inocentes que morreram, né? Era isso, Deus livrou da escravidão do Egito, deu a vitória para eles para entrar na terra prometida. Naquele momento, daquela quinta-feira para frente, né, a Páscoa teria mais um significado, tá? O pedaço de pão e o cálice de vinho representavam o seu corpo a ser sacrificado e o seu sangue, que muito em breve se derramaria. Instituiu, assim, a ceia do Senhor. Depois de cantar um hino, saíram ele e os seus discípulos ao horto do Getsêmani, onde Jesus orou em agonia até suar sangue, ciente do que estava por suceder. Tá certo? Aí sim, aí veio a sexta-feira. Hoje, no caso, né? Aí os 4 evangelhos mencionam esse momento, né? Depois da traição de Judas, veio a prisão, os discípulos todos se espalham, há uma deserção, há falsos testemunhos, aí vem condenação, açoites, zombarias. Exigiram que Jesus carregasse a cruz até o lugar chamado Caveira, o Gólgota, onde o crucificaram com outros presos. Mateus 27, do 1 ao 66, Marcos 15, do 1 até o 47, Lucas 22, 66 e 23, 56, e Evangelho de João, capítulo 18, do 28 e 19 também, tá certo? Então, a sexta-feira aconteceu de Judas trazer isso à luz do dia, né? Da quinta-feira eles saem, vão orar de madrugada, né? E quando vai amanhecendo o dia na sexta-feira, Jesus é preso. Pedro quer arrancar a orelha do soldado. Pedro queria arrancar a cabeça, mas ele era ruim de espada, arrancou a orelha, né? Ele não foi tão bom a ponto de cortar só a orelha. Ele queria arrancar a cabeça, arrancou a orelha. Jesus colou. Aí ele foi levado, foi acusado, julgado, condenado. Depois de condenado, colocaram ele junto com Barrabás ali. Vamos soltar quem? Solta Barrabás. Aí açoitaram ele, humilharam, pregaram na cruz, penduraram ele. Isso tudo na sexta-feira. E aí, antes do pôr do sol, porque para os judeus, sábado começava às 18 horas, quando o sol se põe. Ele morreu. A luz do dia se escureceu. Houve o terremoto. Ele expirou. Pessoas ressuscitaram dos seus túmulos. E aí pegaram e colocaram ele no túmulo que nunca foi usado. Tudo isso antes do sol se pôr. Porque no sábado não se trabalhava, nem sequer sepultava mortos, né? Sepultamento. Mateus 27, 57, Marcos 15, do 42 ao 47, Lucas 23, do 50 ao 56, Evangelho de João, do 19, capítulo 19, do 38 ao 42. O corpo de Jesus foi colocado no sepulcro antes das 6 da tarde de sexta-feira, quando começava o dia do repouso e cessava todo o trabalho, e ali permaneceu todo o sábado.
Amém? Aí, no domingo, a gente passou pela sexta, né? Agora chegamos no domingo. Cedo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro e encontraram removida a pedra que fechava a entrada. Um anjo informou-lhes que Jesus estava vivo e entregou-lhes uma mensagem. Jesus apareceu a Maria Madalena, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Mais tarde, no mesmo dia, a todos os discípulos, exceto Tomé. Deste modo, estabeleceu-se o fato histórico da ressurreição. Então, no domingo, que é o domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Tá certo? Aleluia. Depois que Jesus ressuscitou, ele aparece no sepulcro vazio, em Jerusalém, que é no domingo da ressurreição. Depois, no mesmo domingo, Maria Madalena vê ele no horto. Em seguida, 2 discípulos a caminho de Emaús vê ele também no domingo. Pedro encontra com ele no mesmo domingo. 10 discípulos encontram ele no domingo da ressurreição, né? E aí passa uma semana. Uma semana depois, o domingo da ressurreição, que é o domingo seguinte, ele se encontra com 11 discípulos, com os 11, que é onde Tomé põe a mão, né? Fica ali uma semana inteira todo mundo falando. A gente viu Jesus, menos Tomé. Então, uma semana depois ele aparece, inclusive para Tomé. Aí, algum tempo depois, não dá para precisar quanto tempo, né? Ele aparece no mar da Galileia para os discípulos que estavam pescando. Aí, dentro desse período, para mais de 500 pessoas. Tá? Onde está essa passagem aí que fala que dentro dos 40 dias, mais de 500 pessoas? 1 Coríntios 15:6. Né? Aí para Tiago, também 1 Coríntios 7, fala que Jesus apareceu. Depois aos discípulos lá no Monte das Oliveiras. E um certo tempo, vários anos depois, ele aparece para Paulo no caminho de Emaús. Tá certo? Essa é a trajetória da semana da Páscoa e dos primeiros 40 dias depois da ressurreição e alguns anos depois, quando Paulo se converte. Amém. Glória a Deus. Tá aí, né? Pode ser que nem todos sabiam desse processo aí do que aconteceu, né? E na Bíblia, lendo tudo que se passa na Bíblia, tanto antes de Cristo, lá no Egito, o Êxodo, era um cordeiro que se comia assado, eram ervas amargas, não tinha nada com doce. As ervas amargas eram para representar a tristeza em perder os entes queridos, inocentes que morreram, porque não deram ouvido à palavra, né? E no período de Cristo tem o que? Os pães asmos, o pães sem fermento que representava Jesus, e o vinho, o suco da uva, que representava o sangue do cordeiro. Amém, 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 amém. Deixa eu ver aqui.